Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Mamed, sou psicólogo clínico e fui convidado pela Missão Jovens da Cruz para dar uma pequena aula sobre ansiedade. É um tema que vem assolando a maioria das pessoas e é bom que a gente tire alguns momentos de reflexão, exercícios práticos e propósitos também de melhoria, de equilíbrio, através dos hábitos, através das virtudes. O primeiro ponto que é interessante da gente pensar aqui, meus amigos, é com relação à ansiedade normal e à ansiedade patológica. Existe uma diferença entre uma e outra. As pessoas tendenciam a achar que só existe a ansiedade negativa, né? Que no caso é a ansiedade patológica, as preocupações exageradas, as antecipações catastróficas, a sensação de medo. No campo fisiológico, as palpitações, os tremores, a sudorese, em alguns casos a dor de barriga. Só que não necessariamente é assim que funciona. Tem também uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade orgânica, uma ansiedade natural do homem, que é a ansiedade normal. Por exemplo, você estudou um ano para uma prova de um concurso, estudou todos os dias, se dedicou, se esforçou. É natural que na semana daquela prova você esteja um pouco mais preocupado, né? Nervoso, talvez dê uma dor de barriga, né? Isso é comum de acontecer. Por quê? É uma expectativa naquilo que você se dedicou, naquilo que você fez. Por exemplo, no casamento, a maioria de vocês possivelmente vai casar, então dá aquele frio na barriga, né? Aquela tensão na semana. É uma ansiedade boa, de expectativa, que nos ajuda a performar melhor, que nos deixa vigil. Isso é muito positivo. Então, esse é o primeiro ponto, saber diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica. A gente vê que ultimamente os dados com relação à depressão, ansiedade, estresse estão altíssimos. A porcentagem está muito alta de pessoas com algum desses quadros ou com os quadros correlacionados. E isso é muito preocupante. No consultório, essa é uma das demandas que mais aparecem para mim aqui, né? Ansiedade, estresse, uma ansiedade patológica, ligada à falta de sentido, à vazio existencial, alguns problemas na afetividade, enfim. Então, é um assunto que aparece com muita recorrência nos consultórios psicológicos e psiquiátricos. E, pensando nisso, eu separei alguns pontos aqui, né? Os amigos da ansiedade e os inimigos da ansiedade. É um inimigo da ansiedade. O exercício físico, a boa alimentação, a suplementação, o lazer, o descanso, as 8, 7 horas e meia de sono, são todos inimigos da ansiedade, né? Vão contra a ansiedade, ajudam a controlar, no caso. E tem as parceiras da ansiedade, né? Que é o sedentarismo, que é a má alimentação, que é o uso abusivo de telas, que é a ociosidade, a falta de ordem, de organização. Todos esses pontos são triviais, né? Para o mal ou para o bem. Então, pensando nisso, eu criei aqui uma reflexão para a gente pensar juntos em pontos concretos, não só teoria, concreto, da minha experiência prática aqui no consultório, do que eu vejo todo dia e aplico e vejo dando certo. Então, quero passar isso para vocês hoje, nessa aula de hoje, para que vocês tirem bons propósitos e que, de algum modo, a gente possa controlar a ansiedade. Um primeiro ponto que eu vejo muito, e até os líderes aí, os coordenadores da Missão Jovens da Cruz, o Tiago, a Bia, a Fernanda, sabem disso, que é um ponto que eu bato, sim, que eu repito muito no consultório, que é sobre a virtude da ordem. O que acontece? A gente precisa minimamente de um dia previsível. Né? Não é que a gente não vá lidar com as contrariedades que vão aparecendo no dia. Tudo bem, aparecer uma contrariedade, a gente precisa aceitar e ter maturidade de contornar aquela contrariedade.
Mas não é por isso que eu vou deixar o meu dia completamente solto. Sem hora para acordar, sem hora para dormir, sem hora para comer. Não tem hora para rezar, não tem hora para estudar, não tem hora para fazer um exercício físico. O dia é completamente desregrado. Então a pessoa começa a ficar mais ansiosa de fato. E isso se une à ociosidade, a momentos vagos, com a cabeça vazia, dias vazios, sem boas atividades. Qual é a tendência? A tendência é a ansiedade, a pessoa fica agitada internamente. Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é o plano de vida, que é um tema recorrente na Missão Jovens da Cruz, que eu sempre falo também com o pessoal, que é sobre ter um plano de vida, um ordenamento do dia, com horário para acordar, com horário para dormir, com horário para comer, com horário para rezar, com horário para estudar, para trabalhar, para fazer uma leitura. Ter um dia esboçado. Isso é uma característica da pessoa madura. Não existe uma pessoa madura que não tenha rotina. Ela precisa de rotina, horário para fazer as coisas. Quem vive sem horário são as crianças, né? Que não tem horário para fazer as coisas, que é tudo muito livre. E mesmo assim, nessa nova etapa que a gente vive, né? Esse recomeço da educação que vem crescendo no Brasil, as propostas dos educadores é que tenha sem horário para acordar, para dormir, para comer, pelo contrário. Então, até as crianças agora têm ordem. E nós adultos precisamos, adolescentes, jovens, todos nós precisamos de ordem, de ordenamento. Isso é um ponto fundamental, o plano de vida e a ordem. Eu tive um caso aqui um tempo atrás interessante, né? De uma paciente que chegou bem atribulada no consultório e estava muito ansiosa, meio deprimida e tudo. E aí fui investigar. Começamos a conversar como é que era a rotina dela, o dia a dia. E aí eu descobri que ela não almoçava, que ela não concluía nenhuma tarefa. Ela ia lavar a louça aqui, não terminava, ia arrumar a cama. Ia arrumar a cama, não terminava, ia lavar roupa. Não terminava nada. Não se alimentava direito, mexia também muito no celular. Enfim, o dia completamente desordenado. Eu falei, olha, minha querida, a gente precisa fazer um plano de vida. Eu lembro que na primeira sessão eu já peguei um caderno, que era no presencial, nem era online. Peguei um caderno, fiz um plano de vida com ela, com horário para fazer as coisas. Falei, olha, a partir de hoje você vai ter que comer. Você precisa almoçar. Você precisa ter um horário para almoçar. E aí colocamos o horário do almoço e tudo. E a vida dela não que melhorou 100% também, porque tinham outras demandas. Mas esse primeiro esboço de uma angústia, de uma agitação interna, isso é vencido. Então, muitas das nossas agonias internas, das nossas agitações, tem a ver com a desordem, com a falta de ordem, de um ordenamento externo, né? O armário arrumado, a mesa arrumada, a roupa ajeitada, e também com os horários, horário de acordar, horário de dormir, horário de lazer também, de se divertir, né? Todos nós precisamos disso. Então, assim, plano de vida. Possivelmente tem uma aula aí sobre plano de vida. Se quem não assistiu pode ver, porque com certeza vai acrescentar muito. E um desses pilares para vencer a ansiedade é ter um dia com rotina, ter um dia minimamente estruturado. Agora, tem um segundo ponto que eu vejo com muita frequência também, é um certo imediatismo. A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer tudo para ontem. A gente começou a fazer academia. Tem uma semana que quer ficar forte, quer ficar magro. A gente começou a estudar tem um mês e quer ser o mais intelectual de todos. A gente começou a rezar tem pouco tempo e quer ser o grande santo. E não é assim que funciona. Isso é uma característica do mundo moderno, esse imediatismo, de não saber valorizar as pequenas coisas, os processos da vida. Você já viu alguém que começou a praticar, por exemplo, exercício físico? Essa pessoa que vai correr na praia, por exemplo. Essa pessoa ela vai correr no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, 21 quilômetros, que é uma meia maratona. Vai correr 42 quilômetros, que é uma maratona. Ou vai correr um Ironman, que eu acho que são 100 quilômetros, não sei. Não. No primeiro dia ela vai correr 1 quilômetro, no segundo 2, depois de uma semana 3, depois de um mês 4, depois de 3 meses 5, depois de um ano 8. É um processo. É um processo.
entender os processos. É uma dificuldade que a gente tem hoje. Isso acontece muito no consultório. Você passa um exercício, a pessoa quer mágica, como se o processo terapêutico fosse mágica. E não é. É um processo, é um trabalho. Tudo que é bom nessa vida custa. Custa esforço, custa dedicação. Então, assim, um dos pontos que a gente precisa refletir e trazer para nossas meditações, para a nossa oração, para nossas reflexões humanas, é que as coisas não caem do céu, não existe mágica. Esse imediatismo como se tudo fosse de uma hora para outra. A gente precisa criar o amor pelas pequenas coisas. Em arrumar a cama todos os dias, em escovar o dente de manhã, lavar o rosto, fazer um exercício de presença, fazer uma prece aos céus. Sabe? Você ligar para um amigo, ligar para um parente. É você contemplar o céu. É você trabalhar com excelência. Você tomar um café da manhã com seus pais, com a sua namorada, com a sua esposa. As pequenas coisas. Aprender, novamente, a dar valor a essas pequenas coisas. A olhar com amor essas pequenas coisas. E, ao mesmo tempo, estar imerso na realidade. Porque o que acontece muito hoje? Por um lado, a gente vê as pessoas que são vítimas. Eu não posso fazer nada. Minha vida é isso, é aquilo. Certas murmurações, reclamações constantes. Isso é um ponto. As pessoas que se vitimizam, que estão sempre nesse papel de reclamação, de choro, enfim, de murmuração. Do outro lado, a gente vê as pessoas que querem fazer tudo, que acham que podem fazer tudo. Né? Elas acham que podem fazer coisas que não podem. Né? Então, assim, é interessante que a gente esteja imerso na realidade, que a gente esteja dentro da realidade. Ou seja, nós não somos vítimas e nós não somos deuses. Eu, Marcelo, hoje, posso ser um astronauta? Não posso. Não posso. Eu hoje, Marcelo, posso ser o presidente da República dos Estados Unidos? Eu não posso ser. Isso está fora da realidade, é algo fantasioso. Agora, eu posso ser o quê? Um bom psicólogo, um bom esposo, um bom pai. Posso ser santo. Posso amar as pessoas. Então, assim, no dia de hoje, sem vitimismos e sem endeusamentos, o que a vida te chama hoje? O que você pode fazer hoje? No campo da realidade, no campo da tua circunstância. O que você pode fazer hoje? É melhorar no trabalho? É melhorar nas relações humanas? Na família, nas amizades? No relacionamento amoroso? É melhorar na relação com Deus? Aquele terço que não sai? Aquela missa que você quer ir diária, mas nunca consegue acordar no horário? O que você pode fazer hoje? Dentro da tua realidade, sem vislumbrar fantasias. Isso é fundamental, estar imerso na realidade, estar imerso nesse hoje. Porque muitas das pessoas ficam ansiosas, por quê? Começam a se prender por um lado, eu não posso fazer nada, eu não sou capaz, a insegurança que nos distancia do protagonismo da nossa vida. E por outro lado, a gente vê as pessoas que acham que pode fazer tudo. Eu quero ser o presidente da República, eu vou ser. Eu quero ser milionário, eu vou ser. Não é assim que funciona. Na tua realidade de hoje, de adulto, de jovem, de idoso, o que você pode fazer? No campo profissional, na relação com Deus, na relação com a religião, na relação com as pessoas. Hoje, agora, aqui, o que você pode fazer? É isso que você precisa guardar. É isso que você precisa se prender. Nas pequenas coisas, com constância. A constância nas pequenas coisas. Não é essa coisa de chegar na academia achando que vai levantar 100 quilos no peso. Não vai. Você levanta 5, depois 10, depois 20. Depois você levanta até 100. Mas é um processo. Na academia, na vida de oração, na vida de estudo, na vida profissional. Então esse é um ponto muito importante. Sair desse imediatismo e entrar na constância das pequenas coisas. O café da manhã com a família, a pontualidade no trabalho, a ligação para aquele amigo que você sabe que não está muito bem. Essa saída de si nas pequenas coisas.
Tem um ponto em ligação com isso automaticamente, que é a falta de presença. Aquela famosa frase de São José Maria, que é um santo muito querido para mim, que faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, cumpre o teu dever, o dever de cada dia, o heroísmo de cada dia. Como? Amando, se entregando, se doando. Na escola, na faculdade, no trabalho, na pastoral, na igreja. Está no que fazes. Esteja no que você está fazendo. Esteja presente ali. Eu não posso atender um paciente meu pensando na morte da bezerra ou pensando em outro caso. Eu preciso estar ali, olhando nos olhos. Preciso estar ali contemplando a pessoa que está na minha frente. Eu preciso disso. E vocês também. Então hoje a gente está assim, a gente está rezando pensando no trabalho. A gente está trabalhando pensando no estudo. A gente está estudando pensando no dinheiro. A gente está no dinheiro pensando em Deus. A gente está sempre fora do que a gente está vivendo. A gente está sempre fora da dimensão do agora. A cabeça está sempre voando, né? Nunca estamos presentes. Nunca. É o caso dessa moça também, da virtude da ordem, que não estava presente. Começava a lavar a louça, largava no meio do caminho. Começava a arrumar a cama, largava a cama. Começava a lavar a roupa, largava a roupa. Não estava presente em nada, ela estava presente aqui, ó, vagando nos pensamentos. Então esse é um exercício importante, estar presente. Porque o ansioso, ele pensa demais, ele elocubra muito. Ele fica viajando, pensando. Estar imerso na realidade, presente. Acordar de manhã, dar um beijo no chão e falar: serve, servirei. Estou presente aqui. Estou presente aqui para amar, para trabalhar, para estudar, para tocar o meu dia. Então a gente viu até agora sobre o imediatismo, sobre a constância e as pequenas coisas, sobre a presença, sobre a ansiedade normal e patológica. E aí tem outro ponto aqui que eu acho fundamental, que a gente pontua e que é algo mais prático, que é um dos problemas que vem aparecendo muito aqui no consultório, que é o uso abusivo das redes sociais e das telas. Existem vários dados já, estudos psiquiátricos, dizendo do problema do consumo das redes sociais e da exposição à tela. Então, assim, quadros de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, ligadas ao uso excessivo das redes sociais e ligadas ao mesmo tempo ao contato com as telas. Então, assim, tem até uma analogia que é com a dopamina, que, de algum modo, o mecanismo que acontece com o consumo ali do celular, das redes sociais, dos joguinhos, é o mesmo movimento, tem uma analogia com o que acontece com o dependente químico, com o sistema límbico de recompensa. Ou seja, quando o usuário de droga, por exemplo, o uso da cocaína, ele usa aquela substância, ele tem uma carga de dopamina automaticamente. E tem alguns estudos fazendo essa analogia de que tem uma descarga de dopamina nesse consumo excessivo do celular. Olha que loucura. Então, assim, o uso das telas, o uso das redes sociais, sendo ligado à dependência química, ao uso de drogas, de bebida, da pornografia também, que tem esse mesmo mecanismo de recompensa. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer também para vencer a ansiedade é reduzir as telas. A gente precisa reduzir as telas. Eu estou com um caso aqui no consultório interessante de uma moça, né, que tem crises de ansiedade pontuais. E a gente foi investigar, né, como sempre, vai investigar para ver o que está acontecendo. E aí, notando que todas as crises de ansiedade tinham ligações com o uso abusivo naquele dia de redes sociais, de vídeos, de telas ou de videogame, entendeu?
Então, toda vez que essa pessoa abusa, ela tem uma crise de ansiedade ou na parte da noite ou no dia seguinte. Então, assim, isso é muito real. A gente está muito disperso. Nesse mundo da internet, nesse mundo das redes sociais, que muitas vezes coloca a pessoa para baixo, ela se sente mal, ela se sente inferior às outras. E isso agita de algum modo. Isso agita o nosso interior. Então, nesse caso, qual é a solução, por exemplo? Cortar. Eu falei, olha, vamos cortar, vamos diminuir. Não é que não vai responder uma mensagem no WhatsApp, ou não é que nunca mais vai ver um vídeo, não é isso. Mas esse uso contínuo, sem liberdade, algo instintivo, isso precisa ser cortado. A gente precisa ter horário para entrar no celular, para mexer no WhatsApp, para mexer no Instagram. Isso é fundamental. Existe uma dispersão. E esse nosso movimento de jogar toda essa expectativa, toda essa energia para as redes sociais, para as telas, isso mostra que a gente não está com o coração no lugar certo. Porque se a gente tivesse com o coração no lugar certo, nosso coração estaria em amar mais as pessoas, né? No nosso plano de oração, em como a gente pode crescer profissionalmente, e não com essa coisa alucinada de mexer e consumir uma certa curiosidade exagerada. Esse é um dos pontos também que a gente precisa se atentar, que é a questão do uso de telas de uma forma exagerada. Quanto tempo a gente não joga fora? Quanto tempo a gente não perde? Que a gente poderia estar lendo, que a gente poderia estar estudando, que a gente poderia estar fazendo um exercício físico, ou estar conversando com um amigo, a gente estaria no Instagram, no celular, sabe? Isso é para mim também. Isso é algo geral. É uma reflexão que todos precisamos fazer. E por fim, queridos, tem uma reflexão importante, que eu sei que já tivemos aí na missão também, que é sobre a morte. A morte vai ser sempre, meus amigos, o norteador da vida. Você quer saber se está tudo bem? Você quer viver o presente? Você quer se instalar na realidade? Pensa na morte. É uma amiga também da vida, é uma amiga que vai contra a ansiedade. Porque quando eu penso assim, caramba, eu posso morrer hoje, isso automaticamente me traz para o presente. Então, o que eu posso fazer hoje? Como eu posso amar hoje? Dentro do meu trabalho como psicólogo, dentro da minha família, dentro da minha vocação, o que eu posso fazer? Então, o que você pode fazer hoje? Se você morresse hoje, o que você entregaria? Como é que você olharia para a tua vida? Você se reconheceria ou não? O que você tem feito da tua vida para viver o hoje, para viver o agora? Porque o passado já foi. E o futuro, a gente nem sabe se vai chegar. Então, muito tempo a gente perde elucubrando nisso, né? E vamos no passado, e rumina ali, rumina daqui. E vamos no futuro, e fica preocupado, e fica ansioso. E a gente esquece de viver o presente, de estar instalado aqui, de amar hoje. A cada dia basta o seu cuidado. Saber, olha, eu só tenho hoje. Isso é uma característica de todos os santos. Eu só tenho hoje para amar. Eu só tenho hoje para servir. Eu só tenho hoje para fazer isso daqui. Então é a melhor confissão, é a melhor oração, é o melhor abraço possível. Porque é o hoje. Então a reflexão da morte nos traz também para essa perspectiva do real, do presente. E nos tira do futuro. Uma coisa que talvez nem aconteça, que é o movimento do ansioso. Então, assim, meus amigos, exercício físico. Na verdade, não só o exercício físico, tem todo um combo aqui que eu sempre repito, né, no consultório. Você quer conseguir controlar a ansiedade? Você quer conseguir? Eu estou com um caso aqui em especial de uma menina que tem sintomas obsessivos compulsivos, que é um quadro de ansiedade também. É um espectro, né? Dentro da ansiedade é uma ramificação. Ela tem TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. Foi para o psiquiatra, está tomando a medicação. Terapeuticamente falando, sabe o que a gente fez? Eu pedi para ela fazer exercício físico.
pedir para ela ordenar o dia dela com horário para fazer as coisas e pedir para ela não ficar ociosa, ocupar bem o dia dela com boas atividades. Meus amigos, em 2 semanas ela fazendo isso, claro, no caso dela o uso medicamentoso é importante, em 2 semanas os sintomas dela, tanto compulsivos como obsessivos, os pensamentos intrusivos e tudo, caíram em 80%. Ela estava bem. Por quê? Começou a andar de bicicleta na praia, suar, ver a natureza, contemplar. Colocou ordem, horário para fazer as coisas, não acordar tão tarde, acordar também com presença, tomando um banho, colocando uma roupa digna. E saindo da ociosidade. Ela fez 3 coisas que eu pedi e caiu em 80%. E olha que ela tem um diagnóstico de toque. Então, assim, existe um combo que a gente pode fazer, sim, para baixar a ansiedade. Ou seja, ordenar o dia. Ter um planozinho de vida, pelo menos em bloco de 4 horas, amanhã, à tarde e à noite. Por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês, eu sei o que eu vou fazer hoje de noite. Eu sei o que eu vou fazer no final de semana, já está ordenado. Claro, uma contrariedade pode aparecer, mas já está estruturado. Vocês me entendem? Então, o primeiro ponto, a organização, a virtude da ordem, tanto externa como interna. Momentos de oração, de contemplação, de meditação, esse é o ponto 1. O ponto 2, sair do imediatismo. Entender que a vida é um processo. Que hoje eu sou psicólogo porque eu estudei 5 anos, foi um processo. Que nada é de uma hora para outra. Né? Ninguém namora de uma hora para outra, ninguém casa de uma hora para outra, é um processo. São processos. Então entender isso, que a vida é feita de processos e a beleza está nisso, me amar essas pequenas coisas. Amar, se instalar na realidade, ordenar os afetos para o dia de hoje. Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, uma boa alimentação. Né? Enriquecer a dieta com proteína. Nas primeiras refeições, diminuir um pouco o carboidrato. Tem também vários suplementos baratos, em conta, que dá para tomar. Né? O Tiago pode dar uma luz melhor sobre isso também, que a gente já conversou isso algumas vezes. Então, a suplementação também é muito boa para ajudar em quadros ansiosos, o magnésio, a vitamina C. Enfim, tem bastante coisa. O whey, aumentar a taxa proteica. Isso também é muito importante. A redução de telas, diminuir ter horário para fazer as coisas, horário para mexer no WhatsApp, horário para mexer no Instagram, e não só cortar, mas substituir. Sabe aquela meia hora que você fica perdendo, mexendo no celular, vagando? Você poderia estar lendo um livro, você poderia estar ligando para um amigo que está precisando, você poderia estar estudando aquele curso que está parado lá, que você comprou e nem tocou, né? Você poderia estar rezando o texto por alguém, você poderia estar fazendo uma ação de rua para ajudar os moradores de rua, você poderia estar fazendo um jantar para a tua família, enfim. Você poderia estar fazendo muita coisa boa. Então esse é outro ponto, redução de telas. Sair desse mecanismo aí de recompensa, né, que se iguala aí à dependência química, à pornografia. Né? Então, reduzir as telas. E por fim, essa reflexão da morte constante, né? Que nos traz, que nos coloca no eixo novamente, que fala assim, caramba, é aqui. Né? Não é pensar demais em matéria, em dinheiro, em poder. Né? Colocar o coração, os afetos no lugar certo. Então, assim, se vocês fizerem isso, queridos, a ansiedade vai baixar. Se você tem um plano de vida, se você faz exercício físico regularmente, pelo menos 4 vezes na semana, 30 minutos, se você se alimenta bem, se você suplementa, se você foge da ociosidade, se você tem momentos de contemplação da natureza, de contemplar o céu, de fazer leituras, meditar um pouquinho sobre aquele texto, se tua ansiedade não baixar mesmo assim, aí sim é o momento de você procurar ajuda especializada, porque de fato tem alguma coisa desajustada. Mas dificilmente eu posso dar a minha comprovação prática aqui, os resultados positivos, né, no consultório, que todo mundo sabe aqui dos meus resultados, de que abaixa. O cara que vive isso que eu falei aqui hoje, que vive uma vida social com bons amigos,
que sabe descansar, que tem uma hora de sono bacana, essa pessoa ela consegue controlar a ansiedade. E até aos que vão no psiquiatra, vão no psicólogo, essas também são medidas, né? Porque você começou a tomar medicação, que você vai esquecer isso daqui. São coisas complementares. Um pouquinho de cada coisa. E vocês vão conseguir viver uma vida mais estabilizada. E assim vão conseguir servir melhor, vão conseguir ser mais úteis no dia a dia, vão conseguir estudar melhor, e vão conseguir, em consequência, serem mais santos, darem mais glória a Deus, enfim. Então, assim, tudo isso daqui são meios. Meios para que a gente seja melhor, meios para que a gente ame mais a Deus, meios para que a gente cresça nas virtudes. Então, assim, isso aqui não são fins. O plano de vida não é um fim. A reflexão da morte não é um fim, mas é um meio. É um meio que eu abraço para amar mais, para estar instalado nessa realidade, não viver uma vida vagante, uma vida viajante, como muitos de nós têm vivido. Então, assim, queridos, essa é a reflexão de hoje. Espero ter ajudado vocês. É sempre uma alegria poder ajudar a missão. E contem sempre comigo. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.